pensar na sabedoria segundo o mundo, para muitas pessoas essa frase pode ser verdade. Mas a sabedoria de Deus não escolhe idade, amém? Amém. A sabedoria de Deus procura quem tem santidade. Amém. A palavra santo significa distinto, separado do resto. Daí que vem a palavra santo. Então quando fala, a pessoa está se santificando, está se separando do pecado. Ela está buscando uma vida de justiça com Deus, amém? Amém. E as pessoas mais sábias do mundo, quem são? Você pode pensar, aquela pessoa que sabe muita matemática, sabe muita física, sabe muito sobre artes, sobre filosofia, ou ainda sobre esportes. Isso é a sabedoria do mundo. Mas as pessoas mais sábias, mais inteligentes para Deus são aquelas que buscam a Deus, amém? Amém. Essa é a verdadeira sabedoria, porque leva a gente à vida eterna. Amém. E hoje nós vamos falar sobre santidade, ou seja, como ser distinto. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, família, amigos. Amo muito poder, todo domingo, estarmos reunidos, unidos. Não uma união física simplesmente, mas uma união espiritual, amém? Amém. Porque a gente fica muito feliz de poder glorificar ao nosso Deus. Então, como igreja, nós temos uma missão de salvar o mundo, amém? Amém. Mas não só de salvar o mundo, de amar uns aos outros ainda dentro da igreja. Amém. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, tem uma escritura muito boa sobre santidade. Ela fala assim: sejam santos, pois eu sou santo. Deus espera que sejamos um povo santificado, santo, distinto, amém? E esse é o título de hoje. Sejam santos, pois eu sou santo. Amém. Vamos continuar as pragas do Egito. E hoje vamos falar sobre mais duas. Começando com a praga dos piolhos. Praga terrível, principalmente para as mulheres, para quem tem muito cabelo, amém? Vamos lá para Êxodo, capítulo 8, versículo 16. Vamos, Caio. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Essa é a primeira praga que vem sem aviso prévio. Moisés não fala nada para o faraó. O faraó está endurecido, não quer deixar o povo sair para adorar a Deus no deserto. E aí Deus fala para Arão: pega a sua vara, fira o pó da terra, e a terra se transformará em piolhos. E aqui no Egito, até hoje em dia, tem muito pó. Se for no Egito, você sente o ar meio arenoso. Tem muito pó. Então imagina quantos piolhos surgiram com essa praga. Uma praga terrível, infestou tanto homens quanto animais. E como a gente tinha falado nas outras pragas, do sangue e as pragas das rãs, a cada praga Deus tem uma mensagem. A cada praga Deus fere um deus egípcio, um ídolo egípcio. E aqui ele fere 3 deuses egípcios de uma vez. O deus Tote, que é o deus da magia dos egípcios. O deus Geb, que é o deus da terra. E o deus Ptah, que é o deus da criação. Para os egípcios o Ptah ele é o criador de todo o mundo. Então como é que Deus humilha esses deuses? Deus transforma algo inorgânico, que é terra, em algo orgânico, piolhos. E aí os magos tentaram reproduzir a mesma praga. Nas duas anteriores, conseguiram reproduzir a praga de transformar água em sangue, conseguiram reproduzir a praga de levantar muitas rãs do rio Nilo, mas dessa vez eles não conseguiram imitar o milagre. Não conseguiram transformar algo inorgânico em algo orgânico, a terra em piolho. E foi a primeira praga que eles não conseguiram reproduzir. O que eles falam para o faraó? Isso é o dedo de Deus, amém? Amém.
Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Isso é o dedo de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que Deus e Satanás têm poder, mas Deus é mais poderoso que Satanás. 2 pragas os magos conseguiram reproduzir. Satanás conseguiu ter poder, mas nessa daqui eles não conseguiram reproduzi-la. Só Deus poderia ter feito esse milagre, amém? Deus é o verdadeiro Criador, não é Deus Tote, não é Deus Jeb, não é nenhum Deus egípcio. Só há um Deus, amém? Onipotente. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, tem mais uma passagem em que essa frase é mencionada. Isso é o dedo de Deus. Vamos comigo? Lucas 11, 20. Estão comigo, irmãos? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os espojos. Aqui Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos, para os fariseus, que pelo dedo de Deus, Jesus expulsava demônios. Ele fala aqui que quando um homem forte, bem armado, ele guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas se alguém mais forte, um ladrão mais forte chega lá, ataca ele e o vence, ele pode levar todos os despojos de sua casa. E aqui está comparando com expulsão de demônios. Quando Jesus expulsava demônios, demônio é forte, mas Jesus era mais forte, amém? E o dedo de Deus é esse, que Deus é mais forte do que Satanás. Os filhos da luz são mais fortes do que os filhos das trevas, amém? E nas religiões pelo mundo, muitas vezes, até se vê milagres. Só que até certo ponto. Alguns milagres você só vê no reino de Deus, porque pelo dedo de Deus chega o reino para nós. E quando as pessoas no mundo veem que no reino de Deus tem milagres distintivos, o que eles pensam? Isso só pode ser o dedo de Deus. As pessoas precisam ver milagres para crerem. Quais são os milagres que fazem o reino de Deus distinto, santo, em relação às religiões do mundo? Em muitos lugares as pessoas são como esses magos egípcios, são capazes de fazer certos milagres, como consultar os mortos, como fazer feitiçaria, praticar a adivinhação do futuro. Mas quais são os milagres genuínos de Deus que se distinguem do mundo? Milagre moderno, irmãos, não é falar em línguas estranhas, não é profetizar, não é exorcizar. Milagre moderno são pessoas sendo salvas, amém? Amém. São pessoas vencendo o pecado, vencendo pornografia, vencendo luxúria, vencendo a mentira, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, vencendo o conforto, vencendo a amargura. Isso sim é o verdadeiro milagre que Deus toca na igreja, amém? Amém. Milagre moderno é quando as pessoas se batizam. Quando as pessoas nascem de novo, saem das amarras do pecado e nascem para essa vida nova de discípulo. Em Atos capítulo 5, versículo 29, nós vamos ver o que torna o reino de Deus algo distinto. Vamos ver vários assuntos aqui, mas vamos começar por evangelismo. O sonho de Jesus em Mateus 28 é: vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus quer que o mundo todo seja evangelizado. Pedro está pregando aqui para fariseus, para saduceus. E aqui em Atos 5:29, ele fala algo muito impactante. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Que incrível que o Pedro fala aqui. Ele diz que a gente precisa obedecer mais a Deus do que a homens. Então não podemos ser um movimento de homens, temos que ser um movimento de Deus, amém? E depois ele recebe muita perseguição pelo que ele disse, versículo 33. Ouvindo isso, eles, quem? Os judeus, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada.
Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem em paz esses homens e soltem-os. Se o propósito ou atividades deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O que acontece aqui? Pedro estava pregando a palavra corajosamente, mas os fariseus, os religiosos, líderes, eles se opuseram a Pedro, procuraram prender os apóstolos, impedir eles de fazer a vontade de Deus. E por isso que ele fala, é necessário antes seguir a Deus e não aos homens. E eles foram teimosos e continuaram pregando a palavra. E aí foram presos, mas aí chegou Gamaliel, que era um líder religioso, era um cara muito respeitado pelo povo, e ele começou com um discurso. Ele falou assim, olha, algum tempo aí surgiu Teudas, surgiu Judas, não Iscariotes, outro Judas, e eles conseguiram muitos seguidores, fizeram um movimento, fizeram um grupo, e esse grupo fracassou. 400 pessoas se dispersaram depois que eles morreram, e não deu em nada. O que a gente pode aprender com isso? Judeus, esse grupo que vocês estão perseguindo, prendendo, se esse grupo não for um grupo de Deus, pode soltar, não vai dar em nada, vai fracassar, porque não tem o dedo de Deus. Mas se esse grupo for um movimento de Deus, nada vai fazer com que esse grupo pare de crescer, porque esse grupo tem o dedo de Deus, porque esse grupo tem o Espírito de Deus. O que a gente aprende aqui, irmãos? Primeira coisa que deve nos fazer distintos é a vida de discípulo. Nossa missão não é fazer membros para a igreja. Nossa missão é tornar o nome de Deus conhecido entre as nações, amém? Amém. Por isso que a gente faz discípulos. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Para que pessoas do mundo inteiro saibam que Deus está agindo. Que isso aqui é o dedo de Deus, não é o dedo de homens. Sem Deus, estamos fadados ao fracasso. Mas com Deus, nenhuma força do mundo pode se opor, nem a força de Satanás. Porque com Deus, a vitória é certa. Corremos muito risco, irmãos, de fazer tudo de forma humana, de buscar reconhecimento de homens, de buscar aprovação de homens, de ser egoísta, orgulhoso, arrogante. Corremos muito esse risco. E muitas vezes vamos errar, vamos fracassar. Mas o que importa? A gente buscar a Deus, amém? Se arrepender e depender de Deus para as vitórias, amém? O que me faz saber que Deus está conosco hoje? É porque o reino de Deus chegou em 196 nações no mundo inteiro, amém? E estamos chegando em países que poucos de nós sabemos o nome, inclusive. Olha só, nesses últimos anos, Deus colocou igrejas. Já ouviu falar desse país? Samoa. É uma ilha que fica no continente da Oceania. E temos igreja lá, amém? Na Ásia, nós temos igreja no Nepal, que fica no pé do Monte Everest. Monte Everest já ouviu falar. Temos igreja em lugares como Camboja. Você já ouviu falar do Camboja? Fica perto do Vietnã. Lá em Phnom Penh, na capital, nós temos uma igreja. Temos o Mercy ali, que é um grupo benevolente. Muitas crianças órfãs estão sendo ajudadas por esse Mercy, né? O nosso braço benevolente da igreja. Em setembro, teve uma notícia muito animadora, particularmente, num país chamado Myanmar. Você já ouviu falar desse país? Myanmar. Ele é a antiga Birmânia, e ele fica entre a Índia e a Tailândia. Fica lá na Ásia, e no dia 8 de setembro aconteceu o culto inaugural na cidade capital de Myanmar, que chama Yangon. A história dessa missão começou com o batismo de um pastor. Ele era pastor, mas ele entendeu que ele pregava falsas doutrinas, que ele não levava a igreja a seguir a Bíblia, padrão de evangelismo, etc. E o que ele fez? Ki Aung, o nome dele, ele foi batizado na metade do ano na conferência que teve em Filipinas, Manila, onde nós temos uma igreja, amém? E um mês antes, no dia 4 de agosto, ele batizou sua esposa,
seus sobrinhos, o nome deles é Selling e Lutar. Tudo isso foi no culto inaugural da Igreja Cristã Internacional de Phnom Penh, em Camboja. Uau. E eles são naturais de Myanmar, todos eles. Eles voltaram ao país deles com um time missionário. E só no culto inaugural, lá de Myanmar, sabe quantos presentes tiveram? 65! Uau. 65 pessoas no culto inaugural. E no final do culto, não parou por aí, teve um grande milagre pelo dedo de Deus. Tivemos 3 batismos, amém? Para a glória dele. E quem se batizou foi a irmã do Lutar, um vizinho deles e também o tio do Selling. Por que a gente ouve notícias de batismo no Camboja, no Myanmar, aqui no Rio de Janeiro? É porque pessoas estão sendo salvas no mundo inteiro, amém? O reino de Deus está crescendo, não é pela força do homem, é pelo poder do Espírito Santo, amém? Porque isso não é um movimento de homens, irmãos, é o movimento de Deus. Então a primeira marca distintiva que nós devemos ter, não é porque nós temos isso, que nós estamos garantidos, a gente tem que continuar sendo, amém? Distintos, santos. Segunda marca é a felicidade. Vamos voltar ali para Atos. Só que agora vamos para o capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. De novo aqui, discípulos estão pregando a palavra corajosamente e sofrem muita perseguição de romanos e dos judeus. Mas o que acontece aqui? 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Que terrível! Você está pregando a palavra de Deus corajosamente, você está com sede de salvar pessoas, de repente você é preso por fazer isso. Como você sentiria? Você ficaria triste? Você choraria? Mas olha como Paulo e Silas reagiram. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E aí você continua lendo, você vai ver que até o carcereiro se arrependeu e se batizou, amém? E ele salvou depois toda a sua família. Que incrível, eles estavam apanhando, eles estavam sofrendo, sendo torturados, presos. E à meia-noite, ao invés de dormir, ao invés de lamentar, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, amém? Eles estavam alegres, felizes. A segunda marca distintiva de um discípulo de Jesus é alegria, é felicidade. Como discípulos, nós somos muito felizes, porque nós temos um relacionamento com Deus. E o melhor momento para você extravasar a sua alegria é nas canções, amém? Amém. Você vê aqui que quando eles estavam sofrendo, eles estavam fazendo o quê? Cantando. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está seu coração, se você está triste, tem uma dor na sua vida, tem algo que está te incomodando. Isso não é motivo para chorar, isso não é motivo para lamentar, isso é motivo para cantar a Deus, amém? Para você estar feliz, porque é na tribulação que a gente mostra que nós somos distintos na felicidade. Amém. Por quê? Pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo não é uma força que a gente simplesmente sente um arrepio e fica emocionado e começa a cantar, não é isso, a gente se nega, amém? Quando a gente se nega, a gente vai contra a nossa carne, nossos pecados, nossa tristeza, nossa dor. Quando a gente decide fazer o inverso, aí que Deus nos abençoa, aí que Ele enche a nós com seu Espírito, amém? Então é muito importante entender isso, irmãos, temos que nos negar. Se você vem aqui triste, nega essa tristeza, fica feliz, e aí Deus vai tornar isso algo genuíno de você, amém? Então você começa triste, se enche do Espírito Santo, e aí fica espontâneo, amém? Muito bom poder ver o bem-vindo do Ventura e Elisa. Eu sempre gosto de ouvir muito eles,
Porque eles são muito felizes, são muito alegres. E que interessante que ele falou, né? Ele nem gosta de celebrar o aniversário assim, porque ele é muito humilde, amém? Então a gente precisa disso, a gente precisa ficar feliz em servir, não ser servido. Gosto muito disso no Ventura. Então é muito importante, irmãos, cantarmos com muita alegria no coração. Então quando terminar a pregação aqui, vai ter o momento da ceia, um momento de contrição, mas depois vem o momento das ofertas, vem o momento do final do culto. Vamos dar todo o coração, amém? Amém. Muito bom. Outra coisa, terceira coisa aqui sobre santidade. Olha lá em Romanos capítulo 6, versículo 16. Princípio muito importante. Romanos 6, versículo 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Eu quero falar um pouco aqui sobre pureza. Pureza de coração, seja na área sexual, seja na área emocional. Nós temos que ser puros. A palavra de Deus aqui fala que nós somos escravos ou do pecado ou da justiça. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Sempre você vai ser escravo de alguém. Então quando a Bíblia fala que a verdade nos liberta, o que isso quer dizer? Sim, te liberta da escravidão do pecado, mas você ganha uma nova escravidão. Você passa a ser escravo da justiça. E é isso que está falando aqui. É impossível agradar a Deus se nós formos escravos do pecado. O Espírito Santo, lá em Romanos 8, olha, vamos ler isso que é muito importante. Romanos 8, versículo 5. O Espírito Santo é quem produz essa liberdade. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A palavra de Deus fala aqui que o Espírito Santo nos capacita a dominar os impulsos da carne. Irmãos, o mundo ensina uma liberdade diferente da que Deus ensina. A liberdade do mundo é: vá e peque à vontade. Você é livre para se entregar para os vícios do álcool, das drogas, da nicotina. Você é livre para escolher sua orientação sexual. Você é livre para desfrutar dos prazeres da carne. Você é livre para dormir até meio-dia. Você é livre para ser independente. Você é livre para acumular muitas riquezas, materialismo. Mas para Deus essas coisas não são liberdade. Isso é escravidão. Para Deus, liberdade é nós sermos escravos de Cristo, amém? Quando você fala Jesus é o seu Senhor, essa liberdade que você vai seguir para o resto da vida, fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Então, sem o Espírito de Deus é impossível, irmãos. Sem o Espírito Santo, sem a habitação dele, não conseguimos agradar a Deus. Vamos ser escravos do mundo. Então, por isso que é tão importante passar pelo plano de salvação. Ter fé em Deus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Receber o Espírito Santo, e aí você vai ter essa ajuda do Espírito até o fim da vida para se ver livre da escravidão do pecado. Isso não significa que paramos de pecar. Todos pecam, mas nem todos são escravos do pecado. Então uma coisa é você ser escravo do pecado, outra é pecar de vez em quando. Sempre vamos pecar. Mas o que importa é se arrepender. O que importa é evitar o mal, amém? Ser aberto com o seu coração, buscar ajuda. É essa pessoa que o Espírito Santo dá o seu toque, amém?
Quem me inspira muito nessa área é o Valdemar e a Fernanda. Uau! Valdemar e Fernanda, eu vejo o Espírito Santo neles. Eu vejo o toque de Deus na vida deles. Para quem não sabe, Valdemar e Fernanda começaram a namorar há quase 4 anos atrás. Entre 4 e 5 anos atrás. O que eu achei incrível, algo que você não vê no mundo, que só tem no reino de Deus, é o padrão de pureza deles. O Valdemar com a Fernanda sempre teve muito cuidado nessa área. Eles nunca se deixaram dominar pela carne. Por 3 anos e meio, eles namoraram e noivaram. E o primeiro beijo deles foi no altar. Isso não é especial? Você ouve uma história assim, você não fica animado? Vê que no reino de Deus tem namoros puros. Irmão, se você passou por momentos de impureza, sabe, não fica se culpando por isso. Sempre há uma nova chance, amém? Deus está disposto a perdoar. Mas é incrível ver isso, que no reino de Deus existe santidade. É algo distintivo, você só vê namoros puros no reino, amém? Então, o namoro no reino é uma amizade, em que o irmão e a irmã cuidam da pureza um do outro. E eles fizeram isso não pela força deles, fizeram pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa, quarta coisa que deve fazer um discípulo distinto, pelo poder de Deus, é o amor. O amor uns pelos outros. Olha o que diz lá em João 13, 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aqui fala, ame o próximo como a ti mesmo? Não, aqui fala, novo mandamento lhes dou: amem como Jesus nos amou, amém? E qual é o amor de Jesus? Jesus deu a vida dele por você. Jesus amava tanto você, mas tanto, que primeiro ele não quis fazer isso. Jesus, ele não quis morrer por você no começo, mas ele decidiu fazer. A oração dele a Deus foi assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O amor de Jesus não foi um sentimento. Ai, como eu amo o Felipe, olha a carinha dele, ai como eu gosto do Felipe. Jesus não pensou nisso. Jesus, ele decidiu morrer pelo Felipe. Jesus decidiu morrer por mim. Jesus decidiu morrer por você. Ele se negou, amém? E apareceu um anjo que fortalecia ele. E aí Jesus, cheio de Espírito, falou: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não importa, o Espírito está pronto, amém? Eu vou lá e vou beber do cálice que Deus me deu. E é quando ele fala: amem como eu os amei. Jesus está falando: faça o mesmo. Dê sua vida uns pelos outros, amém? E no versículo 35 fala mais: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então o nosso amor uns pelos outros, aqui como igreja, é isso que vai dar o testemunho para o mundo, que aqui é o reino de Deus, que nós somos discípulos de verdade, amém? Não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. Irmãos, nossa união não deve se resumir a vir nas reuniões. A gente tem muitas reuniões, é muito legal. A gente tem o culto de domingo, nós temos o culto de terça na UERJ, o culto de quarta na UF, o culto de quinta de homens / mulheres, cada quinta é um. Na sexta-feira temos tarde de jogos, no sábado temos culto em Niterói. Tem muitas reuniões. Devocionais, bate-papos, culto de meio de semana, culto de fim de semana. Mas reuniões periódicas não é o que faz a gente distintos. Porque tem muitos outros grupos pelo mundo que fazem reuniões periodicamente. Aqui onde está hoje é um clube, verdade? Clube Associação Atlética Banco do Brasil. Mas a igreja não é um clube, irmãos. O que nos faz distintos não é reunirmos num clube toda semana. O que nos faz distintos é amar uns aos outros profundamente. Como Jesus nos amou. Em outras palavras, somos uma família, amém? E família tem brigas, famílias têm problemas, tem pecado. Irmão vai pecar contra você e você contra ele. Mas o que tem de especial numa família? Tem perdão, tem paz depois, tem reconciliação. Então, irmãos, eu quero inspirar a igreja, inspirar a manter esse elo que o Espírito Santo tem de unir a gente, não só fisicamente, presencialmente, mas unir nossas mentes, nossos corações. E é isso que vai dar o testemunho para o mundo. Então eu quero animar cada um aqui a ser distinto, ser santo, amém?
E por isso nós vamos ter cultos especiais. Estou muito animado com o que Deus está fazendo e o que vai fazer ainda. No dia 16 de novembro, nós vamos ter um culto especial para homens. Tivemos o de mulheres, foi muito bom. Agora vamos ter também para os homens. Também somos filhos de Deus, amém? Vamos ter churrasco. Vamos ter churrasco. E a ideia é fazer lá em Niterói um grande churrasco, mas o banquete principal vai ser a palavra de Deus, amém? Vamos desfrutar de um grande convívio. Vamos ter um tempo de oração antes e vai ser muito especial. Vai ser lá em Niterói, Visconde Sepetiba, 86, Salão do Valdemar. Também, irmãos, no dia 24 de novembro, nós vamos ter um outro culto especial, amém? Vai ser um culto de esportes. Então a gente vai ter culto normal, 10 horas da manhã, mas à tarde, já está até reservado aqui, o Pedro e a Alessandra reservaram para a gente ter nosso vôlei, amém? Estamos vendo ainda se na segunda parte a gente vai fazer um futebolzinho, fica aí para decidir depois, mas vai glorificar a Deus, amém? E aqui é um culto especial para todo mundo, vamos ter o tema internacional, né? Evangelismo das Nações, então a gente vai ter comida mais típica de outros lugares, vamos ter decoração, vamos ter bandeiras, vamos celebrar as nações do mundo, amém? E o tema vai ser esse, de evangelismo mundial. Por que isso, irmãos? Por que a gente faz isso? Para chamar pessoas para ganhar para Deus, amém? A gente não está fazendo para promover nossa própria glória, é para a honra de Deus. Então com esses pontos aqui, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que o povo de Deus é distinto. Isso aqui é o toque, é o dedo de Deus, amém? Vamos ver a segunda praga, a última de hoje, que é a praga das moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes assim, que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. Em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Uau, que forte! A gente vê aqui a quarta praga. Por que Deus enviou uma quarta praga? Porque o faraó não queria se arrepender. O coração dele estava duro, mesmo com todas as calamidades. Você vê aqui que o faraó era um líder orgulhoso, ele era arrogante, não se importava com o povo, nem com ele mesmo. Ele sofreu a ação das pragas e ainda assim não quis deixar o povo ir para o deserto. E o que Deus fez aqui? Ele quis mostrar a distinção do povo dele e o povo egípcio. E aí Moisés anunciou a praga: olha, se você não deixar o povo ir, eu vou orar a Deus, e Deus vai enviar enxames de moscas para atacar você, todo o povo, e até no chão vai ter moscas. Você pode imaginar essa cena? Tantas moscas, já são nojentas, são sujas, que tinha mosca andando no chão. Lembra da praga das rãs? Então aqui é bem pior, não é só no chão, tem no ar também. Terrível praga. Se você olhar no hebraico, parece que não era nem só moscas, tinha escaravelhos também. Tinha vários tipos de insetos. E Deus aqui estava humilhando um deus inseto chamado Kefri, que era um deus com cabeça de escaravelho. Tem muitos desenhos e filmes que você vê o escaravelho como um símbolo do Egito, não é assim? Então aqui Deus está humilhando esse deus Kefri. Esse Deus aqui se viu incapaz, ele não conseguiu resistir ao Deus verdadeiro, amém? Mas o principal ponto aqui, irmãos, que a gente pode aprender, é que Deus faz distinção entre as pessoas. O que foi a praga das moscas? Diferente das 3 anteriores, dessa vez só os egípcios sofreram com essa praga. O povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus, estava na terra de Gósen e não houve uma só mosca ali. Segundo ponto é esse: Deus faz distinção entre pessoas. Mais uma vez aqui nós vemos o tema da santidade.
que Deus faz distinção entre pessoas. Que distinção que Deus faz? Deus humilha os que se exaltam e Deus exalta os que são humilhados, amém? Os que se humilham. Por causa do orgulho do faraó, os egípcios foram humilhados. Mas por causa da humildade de Moisés e do povo de clamar a Deus, Deus exaltou Israel, amém? Nenhuma mosca foi encontrada lá. E o que a gente aprende das moscas? Não é possível você se esconder das moscas. Tinha tanta mosca que não tinha para onde fugir. Elas estão por toda parte, até no chão. Não há como se esconder de Deus. Não há como se esconder do juízo de Deus. Você pode fugir, mas você não pode se esconder de Deus. E é isso que Deus está ensinando com a praga das moscas para o faraó. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Então, irmão, se a gente esconde o pecado, o que Deus vai fazer? Ele vai enviar enxames de moscas para disciplinar você, não porque Ele te odeia, não porque Ele fica magoado com você, mas para que você entenda que Ele é Deus. E aí se arrependa, amém? Em Hebreus 4,13 fala o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus aqui fala que não dá para esconder pecados de Deus. Não dá, irmãos, para varrer pecado debaixo do tapete. Fala aqui que o juízo de Deus é justo e universal. Fala aqui que todo mundo vai ter que prestar contas a Deus, verdade? Aconteceu algo interessante há uns 4, 5 anos atrás em São Paulo. Não sei se vocês lembram de uma crise hídrica que teve por ali. E o sistema Cantareira é a principal represa que abastece São Paulo. Tem uma outra também, mas Cantareira é o principal. E o que aconteceu? O volume do Cantareira baixou a tal ponto que estava operando no volume morto. Para quem não sabe, o volume morto é quase 10% do nível da represa. Então, teve uma campanha de racionamento de água enorme naquela época. E aí o que aconteceu? Aconteceu algo muito curioso. Conforme o nível de água da represa do Cantareira foi baixando, foram aparecendo carros, foram aparecendo veículos. Imagina, qual o motivo disso, né? Por que tem tanto carro jogado na represa? Fez-se uma pesquisa, foi lá a Polícia Federal, olhou o chassi, as placas dos carros, e o que eles descobriram? Descobriram que muitas pessoas estavam se desfazendo de seus carros para dar golpe na seguradora. E jogavam no Cantareira por quê? O último lugar onde você iria descobrir isso seria numa represa. Só que o que Deus fez? Deus baixou o nível do Cantareira e revelou o pecado. Eles não conseguiram se esconder de Deus. E até hoje muitos estão pagando na justiça por isso, por ter tentado dar golpe na seguradora. E eu vou falar para vocês que eu fui muito mentiroso no passado, antes de ser discípulo. Eu escondia muitos pecados. Inclusive, eu comecei a namorar com uma menina. Na época eu estava, 2008, estava com 19 anos e eu estava fazendo física. Estava no meu segundo ano de física ali na USP. Não era discípulo, ainda tinha muito tempo para me converter. E eu estava me afastando bastante de Deus. Eu vim de uma igreja evangélica, mas eu ia só porque minha mãe ia, tal. Eu não amava Deus profundamente. E aí naquela ocasião, na rede social, como eu era muito tímido, eu conheci essa menina. E ela é do Rio de Janeiro. É curioso ela ser do Rio de Janeiro. Nunca tinha vindo aqui antes. Eu gostei dela, ela gostou de mim, e eu tomei uma decisão. Nossa, eu quero conhecer pessoalmente ela. Eu quero ficar só mantendo a distância esse namoro platônico. E aí com 19 anos eu ainda era dependente da minha mãe financeiramente. Então eu tinha que justificar para ela o porquê que eu ia viajar para o Rio de Janeiro. Vai que acontecesse alguma coisa. Então eu resolvi ligar para minha mãe, que estava em Bauru, interior de São Paulo. E aí eu falei, nossa, minha mãe não vai deixar. Imagina que minha mãe vai permitir que eu vá para o Rio de Janeiro conhecer uma menina. Isso for um fake. Tem muito perigo nisso. Eu era louco, eu era jovem, doido. E eu menti para minha mãe. Eu decidi contar uma mentira.
Falei, mãe, apareceu uma excursão aqui com o pessoal da faculdade lá para o Rio de Janeiro, e eu quero ir lá para... Enfim, eu quero fazer essa excursão. Não falei nada de menina. E minha mãe deixou, permitiu. E eu com essa mentira fui para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Era ali na Baixada, a gente se encontrou no shopping. E aí a gente namorou, foi a minha primeira namorada. Isso em 2008. E aí eu era bem assim, ingênuo, bem platônico, né? E eu comprei uma aliança para ela. Eu levei uma aliança de prata, muitas aspas aí, que ela enferrujou depois. Eu levei uma aliança de prata e eu pedi ela em namoro naquele dia. Olha só, eu vendo ela pela primeira vez fisicamente. Eu pedi ela em namoro, eu troquei alianças com ela. O que aconteceu? Muitas vezes eu viajava para Bauru. Bom, retornei, a gente continuou o namoro à distância. E vindo para Bauru para ver minha mãe, o que eu fazia? Eu tirava a aliança e guardava, para ela não ver. Só que foi passando o tempo, e na quarta, quinta viagem, eu esqueci de tirar a aliança. E aí minha mãe foi me buscar, está muito feliz de me ver, aí ela olha a aliança, o que é isso? Aí a casa caiu. Eu não lembro o que eu falei, eu contei mais uma mentira, tentei despistar, como se eu estivesse namorando com alguém de São Paulo. Enfim, eu menti mais uma vez para minha mãe. E sabe quando se conta uma mentira, e aí ela começa a se revelar a verdade, e aí você conta uma outra mentira para cobrir a mentira anterior? E aí, quando você vê, você já é um mentiroso patológico e vive contando mentiras para suprir outras mentiras. Eu era assim. E eu achava que eu não ia ser pego, mas Deus me humilhou. Deus me humilhou e minha mãe começou a perceber. Mas eu enganei ela de novo e o tempo foi passando. Quando foi 2013, estudaram a Bíblia comigo, amém? Me chamaram para conhecer a verdade, me chamaram para conhecer a Deus. E o que aconteceu? Eu percebi que eu precisava falar a verdade para minha mãe. Eu precisava finalmente ser honesto com ela, ser aberto. Primeira decisão que eu tomei de arrependimento foi pegar o telefone, ligar para minha mãe. Mãe, lembra que eu fui para o Rio de Janeiro em 2008? Não foi por uma excursão com a faculdade. Eu fui lá por causa de uma menina que eu conheci pela internet. Eu enganei a senhora. E mais, mãe, eu menti em tal outra área. Comecei a contar as minhas mentiras para ela. Aí minha mãe, não, filho, para. Não precisa continuar não. Não precisa falar mais nada, eu te perdoo. Filho, eu fiz cada coisa, se eu contasse as coisas que eu fiz... Não, mãe, não precisa falar nada. Tudo bem, mãe, tudo bem, só queria ser aberto. E aí eu senti meu coração amolecer. Eu senti que, pela primeira vez, eu estava sendo um discípulo, buscando a Deus. E aí, com outros desafios, finalmente eu pude ser batizado, amém? E pude começar a jornada cristã. E eu aprendi muito, Deus enviou enxames de moscas na minha vida. Porque eu não podia me esconder de Deus. Hoje eu tenho essa lição, eu temo a Deus, eu temo. Deus vê algo no meu coração que me impeça de acessar a santidade dEle. Então eu quero animar cada um aqui. Não importa o pecado que você esteja passando, Deus quer te perdoar, mas é necessário a gente ter o coração humilde, amém? É necessário a gente reconhecer, não mentir, não enganar. A gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar qualquer um aqui, mas a Deus a gente não engana. É importante ser aberto, por quê? Porque a gente recebe ajuda. Você vai ter alguém que vai te julgar, você está em pecado, se arrependa. Não isso, sim tem desafio, mas é por amor. Eu quero ajudar você, irmão. Eu posso orar por você, eu posso mostrar escrituras que podem te ajudar. Então é muito importante a gente ter um coração honesto e aberto, amém? Buscar ajuda com as pessoas certas, com pessoas que são discípulos de Jesus, amém? Pessoas que podem te ajudar com a Bíblia. E para terminar, lá em Êxodo 8, 25, vamos ver como o faraó reagiu depois de tantas pragas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar?
faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e olhem por mim também. Interessante, né? O faraó bem religioso aqui, né? Ele não se arrepende, mas ele pede para orar por ele. Não queria deixar, mas ora por mim, né? Versículo 29. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames das moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu ao seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Uau, que incrível! O faraó continua endurecido, não deixa o povo sair. Moisés ora e fala assim: olha, amanhã mesmo as moscas vão deixar os egípcios, para você ver que Deus tem poder. E ele ora a Deus, Deus atende a oração e todas as moscas deixam o Egito, e ainda assim o faraó continua endurecido. O que a gente pode aprender aqui, irmão, sobre fé, amém? A gente viu na praga das rãs que aconteceu a mesma coisa. Moisés falou: vou orar a Deus e Deus vai me atender. Isso é muito interessante sobre o caráter de Moisés. Moisés, ele não falou: eu vou orar a Deus e ver se ele quer deixar que as moscas desapareçam. Ele falou: eu vou orar a Deus e Deus vai desaparecer as moscas. E aí ele ora a Deus, exatamente o que acontece. Então, irmãos, eu quero animar cada um aqui a orar a Deus como se Deus fosse atender essa oração. Claro, um pedido que seja de acordo com a Bíblia. Se eu pedir por uma chuva de dinheiro aqui, isso não vai acontecer, amém? A gente tem que pedir pela motivação certa também. Então, irmãos, se a gente ora a Deus, ora pela salvação de pessoas, ora para que a vontade dele seja feita, Deus vai atender, amém? Amém. E você ora não pedindo, você ora já agradecendo, amém? Porque você confia na fidelidade do seu Deus. Então o que a gente aprendeu aqui, irmãos? Sobre santidade, sobre ser um povo distinto. Na praga dos piolhos, Arão e Moisés, povo de Deus, conseguiu fazer a transformação de areia em piolhos, mas os magos não conseguiram. Deus fez distinção entre um profeta de Deus e um mago do mundo. Na praga das moscas, de novo Deus fez distinção entre o seu povo, que não teve nenhuma mosca, e o povo egípcio, que foi dominado, atacado pelas moscas. Então vamos ser um povo distinto para Deus, entender que só por meio do Espírito dele que vamos conseguir fazer isso, e vamos ter muito sucesso na nossa missão. Vamos trazer visitantes para esses cultos especiais, vamos glorificar a Deus e para Ele seja a glória. Amém.